Olá, meus irmãos, que Deus abençoe você, seja bem-vindo mais uma vez a mais uma aula, né, continuando aqui o nosso estudo de panorama do Novo Testamento. E hoje nós vamos continuar com o nosso estudo aqui com a carta do apóstolo Paulo a Tito, carta de Paulo a Tito. Vamos começar aqui esse estudo, dando sequência aí à nossa aula de panorama do Novo Testamento. Imagina uma igreja recém-nascida, mas uma igreja que ainda mantinha, né, a sua moral ainda lá embaixo. Era uma igreja que não estava crescendo na moralidade. Ela, por mais que entendia a palavra, porque tinham ali mestres, pessoas que estavam ensinando a palavra, eles não cresciam. O ensino não estava sendo acompanhado nas atitudes. Ou seja, não estava tendo um alinhamento entre aquilo que eles aprendiam e as suas práticas. E era uma igreja que era recém-nascida, mas ainda que mantinha a mentira, que mantinha ali uma liderança não saudável, mas uma liderança frouxa, que permitia que os membros não crescessem na moral, né? A moral deles não era uma moral elevada. E por quê? Porque eles estavam sendo conhecidos ali, né, como os mentirosos, os cretenses, chamados cretenses, porque era esse o lugar onde Tito vai pregar, na ilha de Creta. E os cretenses eram chamados de os mentirosos, os enganadores. Então, por quê? Porque a sua liderança era uma liderança frouxa, que permitia que isso acontecesse. Um lugar onde não existiam praticamente valores morais, né? A ilha de Creta. E é nesse lugar, a ilha de Creta, que Tito vai pregar. Paulo vai deixar Tito em Creta. E quem era Tito? Tito era um jovem discípulo de Paulo, um pregador do evangelho, que foi deixado ali nessa ilha, justamente para quê? Para organizar, para disciplinar, para implantar uma estrutura de uma igreja saudável, dentro dos moldes que o apóstolo Paulo estava implantando nas demais igrejas. A igreja já tinha nascido ali na ilha de Creta, mas o crescimento moral dessa igreja, principalmente, não estava acompanhando a pregação do evangelho. Então, essa carta nós podemos até dizer que é uma carta bem atual, né? Porque ela ensina não só sobre a moralidade, mas ensina também a plantar uma igreja dentro dos padrões morais que a Bíblia exige, né? Então, em meio a uma cultura corrompida, como nós vemos hoje, né, várias culturas totalmente corrompidas e onde é exaltado a mentira e o engano. Hoje, o ensino sobre a moralidade, sobre a verdade, ele é muito necessário. E nessa época não era diferente, né? A carta de Tito vai falar vai exortar, vai repreender com autoridade, e como Paulo diz aqui para Tito no capítulo 2, versículo 15, orientando a Tito: olha, Tito, ninguém te despreze. Por quê? Porque esse tipo de pregação, onde se elevava a moral, a pregação onde exigia uma moral elevada, ali na ilha de Creta, era repreensível. Era um tipo de pregação que não era muito aceita, né? Então, Tito ele tem esse desafio de levar a palavra de Deus e acompanhar o crescimento moral e a obediência à palavra de Deus. Depois de ser solto da sua prisão em Roma, ali você vai ver em Atos capítulo 28, Paulo vai visitar Éfeso e deixa Timóteo ali para supervisionar, né, aquela igreja. E Timóteo vai ser, como nós assistimos, como você assistiu nas últimas aulas de 1ª e 2ª Timóteo, vai ser esse pastor ali da igreja, de uma das igrejas da Ásia, que é justamente a igreja de Éfeso, seguindo depois para Macedônia. E da Macedônia, Paulo vai escrever essa carta a Timóteo, e os dois, tanto Paulo quanto Tito, vão para a ilha de Creta. Está ali em Tito, capítulo 1, versículo 5, você pode ver esse relato. E é ali que Paulo vai deixar Tito, assim como deixou Timóteo em Éfeso, vai deixar Tito em Creta, justamente para fazer esse trabalho de supervisão dessa igreja ali, da igreja que estava ali em Creta. E depois que Paulo, estando em Nicópolis, ou seja, ali na Macedônia, Paulo vai escrever essa carta para Tito. Depois de deixar Tito ali na ilha de Creta,
Depois, indo para Macedônia, Paulo vai escrever para Tito. E é mais ou menos ali nos meados do ano 63 até 75. E Tito, quem era Tito? Era um gentio convertido ao evangelho. Você pode ler isso ali em Tito mesmo, capítulo 1, no versículo 4. Tito é um dos discípulos de Paulo que você vai perceber em todas as cartas de Paulo, que é uma das pessoas que Paulo mais cita em suas cartas. É alguém que é muito presente no ministério de Paulo. Todo o Novo Testamento, onde você tem uma carta de Paulo, você vai perceber que Paulo vai falar muito de Tito. É um dos discípulos que Paulo mais cita nas suas cartas. Além do seu ministério em Creta, ele vai participar ativamente de vários momentos importantes do ministério de Paulo. Um deles é ali no Concílio de Jerusalém. Lembra lá em Atos, no capítulo 15, Atos capítulo 15, até em Gálatas no capítulo 2, versículo 1 ao 3, nós vamos ler aqui que você vai perceber que Tito está presente. Diz assim: depois, passados 14 anos, Paulo falando aos Gálatas, Gálatas no capítulo 2, versículo 1 ao 3. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que tinham maior influência, para que, de algum modo, não tivessem corrido ou tivesse corrido em vão. Você vê que no versículo 1, logo no versículo 1, ele já fala: eu fui ali 14 anos depois, subi a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Tito está aparecendo. E o versículo 3 ele diz assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Tito está presente. Era um momento importante aqui no ministério de Paulo. Ali no concílio em Jerusalém, que é quando Paulo vai ouvir os demais apóstolos, né, aqueles que já eram apóstolos antes dele, a respeito de como a doutrina seria, o evangelho seria pregado, qual que seria a base da pregação do evangelho aos gentios. E Tito está ali. Paulo vai dizer, Tito, que era gentio, estando comigo ali, ele não foi constrangido a circuncidar, porque Paulo estava pregando ali o ministério da incircuncisão. E aqui também, segundo Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, diz assim: de maneira que exortamos a Tito, que assim como começou, assim também complete esta graça entre vós. Paulo está falando de quê? Daquela ajuda das igrejas, para as igrejas da Judéia. Paulo estava levantando donativos e pedindo ajuda às igrejas que ele havia plantado, essa ajuda, uma ajuda financeira para as igrejas da Judéia, que estavam passando por necessidade. E ele diz assim, que eu exortei a Tito, que assim como ele começou, assim também complete essa graça. Que graça que é essa? De fazer essa coleta, ou seja, um momento tão importante no ministério de Paulo, que era recolher os donativos como ajuda para essas igrejas na Judéia. Tito era um desses responsáveis, ou seja, Tito era alguém que estava acompanhando Paulo, não somente nas suas viagens missionárias, como alguém que estava acompanhando, um discípulo acompanhante, mas era alguém que tinha um papel fundamental, desempenhava papéis fundamentais aqui no ministério de Paulo. Olha aqui, o capítulo 8, no versículo 19, diz assim: não somente isso, mas também foi escolhido pelas igrejas como nosso companheiro de viagem nessa obra e graça, ministrada por todos para a glória do Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Lá no versículo 22, 23, diz assim: com eles, ou seja, com um desses discípulos era Tito, com eles enviamos ainda o nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões temos experimentado. Ou seja, Paulo está aprovando aqui o zelo, a devoção desses irmãos, e dentre eles, Tito. E agora, muito mais, com muito cuidado, pela muita confiança em nós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco, quanto aos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Perdão, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Paulo está exaltando esses companheiros de ministério, mas ele vai dizer que Tito é um companheiro e cooperador. Ou seja, alguém que estava acompanhando Paulo no seu ministério, e Paulo faz questão de falar. Paulo vai expor aqui
que Tito é alguém maduro, é alguém experiente, é determinado. E é por causa disso que Paulo vê essas qualidades em Tito, que Paulo vai enviar Tito para aquela ilha de Creta. Porque os cretenses, eles eram conhecidos como mentirosos, como enganadores, e Paulo sabia que precisava de alguém maduro na fé, alguém que realmente era firme, alguém que era prático, alguém que era leal, que seria ideal para confrontar principalmente o comportamento daquelas pessoas. Na ilha de Creta, eles ainda tinham os deuses gregos, o comportamento dos deuses gregos ainda muito enraizados ali na sua cultura. Quando eu falo comportamento dos deuses, é porque realmente eles acreditavam que os deuses gregos, principalmente Zeus, era um deus que tinha o seu comportamento repreensível, né? Era um deus mentiroso, era um deus enganador, era um deus soberbo. E eles praticamente imitavam, essa cultura de imitar o comportamento dos deuses gregos era quase que um valor para eles, né? Então, ali Paulo, sabendo que essa igreja de Creta estava sendo influenciada pelo comportamento dos cretenses, Paulo vai enviar Tito para que ele pudesse colocar essa igreja dentro de um padrão moral muito mais elevado do que aqueles cretenses naquela época. Então, Paulo, ele vai enviar Tito justamente nesse momento também, era um momento de transição, né, de uma liderança para outra. Nessa época de 63 até 68, é ali na época do martírio de Paulo, né? Então, Paulo, assim como nós vimos na carta a Timóteo, Paulo está aqui também na fase final do seu ministério, já praticamente passando o bastão. Ele tinha essa preocupação de dar uma continuidade apostólica à igreja. Não era apenas uma igreja que iria ouvir as suas palavras, iria ler as suas cartas. Não, ele queria, a preocupação de Paulo é que essas igrejas, além de ouvir as suas palavras, pudessem dar continuidade apostólica ao seu ministério. E Paulo sabia que ali na ilha de Creta, a ilha de Creta tinha também era uma ilha portuária, tinha um grande porto ali. E toda a cidade portuária, Paulo sabia que era uma cidade estratégica para a pregação do evangelho. Por quê? Uma vez que o evangelho fosse pregado e consolidado ali, essa igreja deveria ser também um modelo, porque dali, por ser uma cidade estratégica, o evangelho seria pregado em outros lugares, porque uma cidade portuária era uma cidade estratégica. Ali, por mais que as tensões do Império Romano estavam crescendo ali contra a igreja, e era uma perseguição praticamente já declarada, né? Porque já antes, essa carta que Paulo escreve para Tito, Paulo escreve pouco antes dele escrever ali as suas cartas a Timóteo, e sabia muito bem do que estava a vir. Deus, com certeza, já tinha revelado e mostrado para Paulo e para os demais apóstolos que a perseguição que viria era uma perseguição ferrenha. Então, Paulo vai escrever para Tito, para que Tito continuasse a pregação do evangelho, que ele não abrisse mão da fidelidade e que ele não se corrompesse com as mentiras e com a imoralidade ali dos cretenses. Você vai perceber que no capítulo 1, versículo 12, Paulo vai dizer para Tito assim: olha, os cretenses são sempre mentirosos, bestas, feras malignas e ventres preguiçosos. Isso aqui é uma citação de Epimênides, que era um filósofo, praticamente um poeta entre os cretenses, e ele fazia essa citação, e Paulo vai pegar essa citação, vai colocar aqui no versículo 12, dizendo assim: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, bestas, ventres preguiçosos. Aqui, Paulo está escrevendo para quê? Ele está ressaltando essa moral baixa, ressaltando, não exaltando, mas ressaltando essa moral baixa para mostrar para Tito a importância de corrigir essas desordens e organizar essa igreja, não somente a sua liderança, mas também fortalecer contra os falsos ensinos.
Aqui, nessa carta de Paulo a Tito, do primeiro até o último capítulo, Paulo vai escrever para estruturar o ensino, vai exortar Tito ali na perseverança final, mas também mostrar para Tito que ele deveria implantar uma igreja firme em uma cultura muito difícil. O foco aqui não é só a igreja local. Paulo quer formar líderes ali na ilha de Creta, Paulo quer formar líderes ali nessa igreja, entendendo que era uma igreja estratégica, um local estratégico, e dali sairiam poderia ser um polo missionário para a pregação do evangelho. Então aqui nós temos aqui um pequeno panorama dessa carta de Paulo a Tito. Tito deveria nomear presbíteros com caráter e doutrina, está ali do capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Paulo vai escrever também orientando Tito a combater os falsos mestres gananciosos, tá? No capítulo 1, versículo 10 ao 14. No versículo 15, ele vai dizer que todas as coisas são puras para os puros. E no capítulo 2, ele vai falar que a graça é uma graça que transforma, uma graça transformadora. Aqui no capítulo 3, Paulo vai falar sobre submissão civil, sobre regeneração e renovação pelo Espírito, vai falar sobre as boas obras como um fruto e não como uma causa, né? Que as boas obras elas precisam ser vistas, mas não é ela a causa da nossa salvação. Né? As boas obras elas precisam ser vistas em todo aquele que é transformado pelo Evangelho, mas não é essa a causa da nossa salvação. Né? Nós somos salvos para as boas obras. Esse é o ensinamento de Paulo. E também vai orientar ali no capítulo 3, versículo 9 aos 11, que devemos rejeitar contendas doutrinárias. E Paulo vai falar assim, ó, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitai-o, porque ele está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. É a orientação muito básica. Evita falatórios, discussões, evita isso. Se alguém quiser discutir com você, depois de admoestar uma ou duas vezes, evita, porque a própria pessoa está pervertida e peca estando em si mesmo condenados. Amém? E é isso. A carta de Paulo a Tito, que mesmo em um tempo ali naquela época de relativismo, Paulo ensina que é possível plantar uma igreja firme na fé e na doutrina. E ele vai dizer para Tito, versículo 2, capítulo 2, versículo 15, afirma essas coisas, exorta, repreende com toda autoridade e que ninguém te despreze. Ou seja, ele está dizendo assim, que ninguém tenha autoridade para desprezar o que você está falando. Uma carta poderosa de um homem que está ali praticamente terminando seu ministério, passando o bastão e tendo esse cuidado para que a igreja que fosse plantada ali na ilha de Creta fosse uma igreja forte, firme e poderosa em Deus. Carta de Paulo a Tito. E que Deus te abençoe. E amanhã estaremos aqui mais uma vez com essa matéria Panorama do Novo Testamento.